Olá! Na última aula nós trabalhamos com otimização de imagens utilizando a técnica de Lazy Load. Hoje a gente vai começar a entender um pouco mais sobre quais recursos o Lightspeed Cache oferece para a otimização de página. Nós vamos começar a utilizar esse recurso e entender o que cada um deles é capaz de fazer. Beleza? Então acompanha comigo na tela. Nós estamos aqui já com o Lightspeed Cache aberto, tá? Estou aqui com as opções de configuração de página, então você vai vir aqui Lightspeed Cache, otimização de página. E aqui nós paramos em exclusões de mídia, configurando o NoLazy, que é aquele recurso para evitar lazy load em imagens indesejadas, ok? Então essa parte aqui nós já vimos, nós vamos agora continuar. Algo importante que você precisa saber, o WordPress, nesse caso aqui Elementor, ele tem um probleminha, que é o CSS não utilizado. Para entender um pouco mais sobre isso, quanto mais arquivos você tiver CSS JavaScript, mais pesado seu site fica. Então, para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui um site que nós estamos trabalhando e nós vamos colocar esse site, tá, no Speed Vitals, que é uma ferramenta que mede o desempenho do site. Para melhorar, deixar essa aula ainda mais legal, o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai pegar e vai transformar o nosso site agora em outro site. A gente vai trabalhar com outro site nessa aula. Então eu vou pegar esse exemplo aqui de blog, tá? Nós vamos importar esse modelo e a partir desse modelo aqui que nós vamos trabalhar na aula de hoje. É interessante isso porque você vai entender que conforme o modelo, conforme a quantidade de plugins, mais recursos o seu site carrega e mais lento ele fica, tá? Mas você vai ver que o Lightspeed Cache é capaz de transformar o seu site em um foguete. Então temos aqui o site pronto já. Como você pode ver, o WordPress é muito prático, já tem um site inteirinho, completinho aqui, utilizando Elementor. Nós vamos trabalhar com esse site aqui na aula de hoje. Vamos lá. Primeiro passo que a gente precisa entender aqui, tá? Eu tenho muito CSS nessa página. CSS é todo o arquivo que traz a cor, que traz a forma, que vai estilizando o seu HTML. Esse CSS tem um peso e é justamente isso que a gente vai ver. Então, vamos lá. Pegando aqui o site, carregar ele aqui, nós vamos vir aqui então no Speed Vitals, que é uma ferramenta que você pode utilizar para testar o seu site. speedvitals.com, ou podemos utilizar também o PageSpeed Insights. PageSpeed é o PageSpeed do Google, você já deve conhecer. Vou fazer um teste aqui no PageSpeed e também no Speed Vitals. Daniel, por que tu está usando o Speed Vitals? Porque o conceito que eu preciso te mostrar hoje é sobre recursos, CSS e JavaScript. A gente vai começar a aula com CSS para entender tudo o que o Lightspeed Cache pode fazer em relação à otimização do CSS. Cada uma das funcionalidades e como que ele vai fazer isso com o seu site. Você pode ver, o site está bem lento, temos 9 segundos de LCP. Olhando aqui no PageSpeed Insights, o resultado não vai ser outro muito diferente disso, tá? Então 45 de desempenho. Até uma atualização recente agora você consegue ver todas as métricas aqui que compõem essa nota. Ficou bem interessante, ficou bem legal. Então vamos lá. Uma das coisas que acontece aqui, você precisa começar a entender e enxergar que isso aqui é uma receita de bolo. Uma das coisas é, reduza o CSS não usado. Isso aqui é muito importante. Já está falando aqui para nós qual é que é o problema. Qual é que é o problema do site. O próprio Elementor tem alguns recursos que você pode utilizar para otimização, mas o foco aqui é Lightspeed Cache. Então, independente se for Elementor, se for Gutenberg, se for Div, independente do que seu site for, o Lightspeed Cache pode te ajudar na otimização de CSS. Então, voltando aqui no Speed Vitals, o que eu gosto do Speed Vitals? Muitas pessoas utilizam o GTmetrix para isso. GTmetrix agora ele está quase 100% pago, então são poucos testes que você consegue fazer gratuito. Eu gosto de usar o Speed Vitals porque o Speed Vitals ele se permanece gratuito os testes que nós precisamos fazer, beleza? O que eu vou usar aqui? O Waterfall. O que é o Waterfall? O Waterfall é a cascata. O que o meu site está carregando. E o que é importante destacar daqui? CSS. Então, quantos arquivos CSS o meu site tem, eu preciso carregar para que ele renderize. É justamente isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Toda a parte de CSS, tá? Então, temos aqui vários arquivos que o Elementor ele depende para funcionar, mas a gente pode utilizar algumas técnicas para otimizar esse CSS. Uma delas, que é muito importante, é você entender se o teu site está utilizando um servidor com HTTP2 ou HTTP1.
Isso aqui é muito importante para uma das técnicas que a gente vai utilizar. Vamos lá. Então, vou voltar aqui do Lightspeed Cache e vamos em configurações de CSS. Aqui eu tenho uma opção que se chama minificar CSS. O que é essa minificação? Para você entender o que é isso, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Olhe atentamente os tamanhos que nós temos aqui. 12.8, 4.3, 41.6. Olhe esses tamanhos e olhe esses nomes, tá? Porque a minificação vai trocar o nome desse arquivo e vai diminuir consideravelmente o tamanho dele também. Por quê? A minificação ela vai excluir todos os espaços em branco e vai eliminar linhas em branco do arquivo, deixando o arquivo com um tamanho menor. Então, vamos fazer isso na prática. Vou voltar aqui, vou ativar essa opção e vou salvar. Deixa eu só voltar aqui. Tem um errinho. Admin, plugins, Lightspeed Cache, otimização de página. Vou minificar o CSS e vamos salvar. E agora, o que eu preciso fazer? Preciso limpar o cache, tá? Então aqui nessa opção, limpar tudo. Já vou limpar aqui a parte do cache. Voltando aqui, a gente vai perceber o quê? Que o site não quebrou. Que a minificação geralmente não quebra o site. Isso é algo importante de destacar. Esse recurso é muito simples. É uma das coisas básicas de otimização. Então vamos lá. Vou voltar aqui e vou executar um segundo teste. Para isso basta clicar naquele botão ali para executar um segundo teste. Nesse teste aqui a gente já vai conseguir entender o que aconteceu com os arquivos, tá? Então lembrando, eu ativei a opção minificação de CSS, eu tenho a opção de combinar CSS, a gente vai falar sobre isso já, e a gente tem aqui outras opções mais avançadas de CSS. Então, vamos lá. Voltando aqui, o que você percebeu? O LCP não mudou praticamente nada. O Waterfall, se nós olharmos aqui a parte de CSS, o que aconteceu com o CSS, tá? Principalmente, o nome dele mudou. Você pode ver aqui que está um nome, um caractere aleatório, o nome dele mudou e o tamanho também mudou, tá? Agora algo importante. Se o teu site ele é HTTP1, você pode usar uma técnica que a gente chama de combinação de CSS. A HTTP2 não é tão interessante, mas eu vou te mostrar o que isso faz. Então vamos lá. Olhando aqui, eu vou ativar combinação de CSS e vou salvar alterações. Lembrando que essa já é uma configuração que pode quebrar o site, porque ele vai juntar todos os arquivos CSS em um só. Acabei te entregando o que vai acontecer agora. Então vamos lá. Vou voltar aqui e eu vou executar um novo teste. Nesse novo teste, nós vamos ter apenas um único arquivo CSS. Está aqui o segredo. Para carregar um único arquivo é mais rápido do que carregar vários arquivos. Porém, esse arquivo vai ser mais pesado. Então, se o seu servidor é HTTP2, no caso da Napoleon, que é HTTP3, inclusive, por conta do Lightspeed, você não precisa se preocupar com isso, tá? Você pode ver que teve uma leve queda no LCP, caiu para 8.5 e, olhando aqui na parte de Waterfall, nós conseguimos ver que agora em CSS só tem um único arquivo. Exatamente isso que faz a combinação. Então, eu estou minificando e combinando em um único arquivo. Porém, não é a melhor das técnicas, não é a mais interessante, tá? A gente vai ver aqui algumas outras formas de fazer isso agora, que talvez façam mais sentido para você, beleza? Vamos lá. Vou voltar aqui para a tela. A gente vai ver outra opção agora. Então, minificar o CSS e combinar o CSS, ok, podemos utilizar. Agora existem outras técnicas que fazem mais sentido, que é gerar o CSS. O que é o CSS? É o CSS único. Ele vai carregar somente o CSS necessário para aquela página, o que é bastante interessante. E temos ainda o CSS embutido, que significa o quê? Vou mostrar na prática para você. Vamos ativar aqui essa opção e o CSS embutido. Carregar CSS de forma assíncrona, vou deixar desativado. Biblioteca assíncrona de CSS, vou deixar desativado também. CSS por URL, eu vou deixar ativado. E agora a gente vai marcar a opção Swap aqui também. Essas configurações aqui que a gente vai fazer, vamos salvar. Lembrando que nós vamos fazer uma limpeza de cache. E agora, quando a gente ativa essas opções aqui, o que a gente precisa fazer? Vir aqui na parte geral. E aqui na parte geral, nós precisamos
fazer a conexão com o Quick Cloud. Isso aqui vai ser importante para executar alguns ajustes ali depois. Então, a gente vai precisar fazer essa configuração do Quick Cloud. Na próxima aula, a gente já vai ver como fazer isso e a gente vai continuar essa parte de otimização de CSS. Então, na prática, o que vai acontecer? Na prática, você vai vir aqui no painel, você vai perceber que vai existir aqui solicitações em fila. Essas solicitações em fila, deixa eu até colocar aqui em mais para você conseguir ver, vai começar a gerar requisições para o Quick, para que ele gere um arquivo CSS separado para o seu site, para que somente com o CSS necessário para aquela página. Isso aqui precisa ter crédito no Quick e é dessa forma que vai funcionar. Então, o mais fácil, o mais simples é a minificação e combinação. O CSS e o CSS embutido é uma técnica mais avançada que vai utilizar somente o CSS necessário para a página. Isso aqui é bastante interessante. Na próxima aula eu já vou te mostrar como que a gente configura o Quick para você conseguir ver na prática como que vai funcionar esse UCSS.